Batalhas espirituais, parte 1. Poucos são os seres humanos que sabem, ou se apercebem, que alguns males que os atacam, tais como doenças e percalços vários, são resultado das suas más escolhas nesta vida, do caminho que cada um escolhe, desconhecendo muitas vezes que um espírito maligno pode atuar sobre essa pessoa, dominando-a. Por vezes, tais espíritos satânicos buscam até destruí-la. Como exemplo, vemos que milhões de almas do mundo se tornam vítimas de crenças absurdas e da adição de drogas de vários tipos, acabando muitas vezes por sucumbir aos efeitos nefastos dessas dependências. Sim, o adversário das almas busca por todos os meios destruir a obra do Altíssimo, atacando em particular os neófitos que buscam chegar-se ao Todo-Poderoso. Pelos seus próprios meios, ninguém está imune a estes ataques malignos. Esta imunidade só lhe pode advir pela presença do Espírito Santo, a qual podemos obter se estivermos firmemente ligados à fonte da vida que é o Eterno, orando em todo o tempo com fé. Sim, a oração dos justos tem muito poder. Por isso, o Messias Yeshua nos disse, Lucas 11, versículos 9 a 13, E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem abate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quem mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Mas essa tem de ser uma busca persistente, diária. Se em cada dia das nossas vidas recebemos do alto e sublime a vida e o sustento material, por que não lhe haveríamos de retribuir também diariamente as dádivas que dele recebemos, procurando conhecer a sua vontade para andarmos por ela? Esta é uma relação pai-filho, que todos desejamos alcançar, pois é dele que procede a vida e tudo o que diz respeito à nossa fé, esperança e salvação por Yeshua. Salmo 91, versículos 14 a 16. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E é triste vermos que muitas pessoas de espírito mais fraco veem no suicídio o único meio para escaparem aos desafios das suas vidas. Todo ser humano que já conheceu o caminho do Altíssimo e dele desiste, voltando para o mundo, está a desistir da vida verdadeira e de poder alcançar o socorro do Altíssimo, estando assim a fazer a vontade do maligno, o destruidor das almas, aquele ser que verá multidões a serem destruídas juntamente com ele e com as suas hostes rebeldes no lago de fogo, onde serão eliminadas para sempre. Mateus 25, 41. Os que já conheceram a verdade e dela vieram a abdicar-se, tornam-se como a porca que volta para a lama depois de ter sido lavada, ou como o cão que volta ao seu vômito, 2 Pedro 2,22. Ultimamente, até a morte assistida se tornou possível perante a gravidade de algumas doenças e da falta de respostas médicas convencionais. Porém, perante a falta de resposta da classe médica, quem recorre a Yahweh rogando a sua intervenção e misericórdia, buscando a cura e o alívio do sofrimento? Só uns poucos, os quais puderam testemunhar nas suas vidas e nas vidas de seus familiares autênticos milagres de cura, resultados que aos meios da medicina convencional têm estado vedados. Mas, ao médico dos médicos nada é impossível, assim a fé opera em nós. Desistirmos das promessas de vida eterna do Todo-Poderoso, só alcançáveis pelo sacrifício de seu Filho Yeshua, será esperarmos a morte eterna. A desistência é o caminho dos fracos, pelo que esta não faz parte da matriz da vida que o Eterno nos propõe. Vergarmos a força do adversário das almas é desistirmos de encontrar a vida verdadeira que está em Yeshua. É desistirmos da vida eterna. Esta é uma luta de vida ou morte. Só vencerão os que forem fiéis a Yahweh até o fim das suas vidas terrenas. Apocalipse 2:10. Sigamos o conselho de Paulo que está em Efésios 6, versículos 13 a 18. Revistamo-nos do poder do Altíssimo para sermos vencedores. A palavra ensina-nos que quando o ser humano está ligado à vida verdadeira, que é Yeshua HaMashiach, nunca o mal tem poder sobre ele. Isso mesmo nos é dito em
Tiago 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lembramos também a confiança que nos é transmitida pelas palavras de Davi. Salmo 34, versículos 6 a 9. Clamou este pobre, e Yahweh o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo de Yahweh acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Provai e vede que Yahweh é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei a Yahweh, a vós, os seus santos, pois nada falta a que os temem. Sim, as misericórdias de Elohim renovam-se a cada dia. São loucos os que as desprezam. Lamentações 3, versículos 22 a 26. As misericórdias de Yahweh são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são as cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é Yahweh, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Eterno para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Eterno. Bem-aventurado o homem que compreende essas coisas e busca o Todo-Poderoso, pois dele lhe vêm todas as coisas. Ora, para que ele nos possa ouvir como ouviu a Davi e a outros servos seus, e atendeu às suas súplicas, é necessário que andemos por fé e obediência, nos preceitos de vida da sua Torá, buscando-o com um coração contrito e humilde, como os justos do passado andaram e foram atendidos. Numa outra passagem, a palavra diz-nos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso nos é dito também, Salmo 91, 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Logo, o que é verdadeiramente importante na vida de um ser humano é estar rendido a Yeshua HaMashiach, é buscarmos a força espiritual e a proteção vindas do alto e sublime. Se esse for o desejo do nosso coração e o procurarmos, fazendo a sua vontade, então Todo-Poderoso nos protegerá, pois só nele encontramos abrigo seguro e permanente. Para isso, qual vara capaz de dar fruto para a vida eterna? Temos de estar ligado à videira verdadeira que é o Messias e andarmos por fé e por obediência nos preceitos de vida do Altíssimo, a sua Torá. Só assim caminhamos em segurança, estando livres das investidas do diabo e de seus agentes, porque o Espírito Santo de Yahweh nos guarda. Diz-nos a palavra, Salmo 127, versículo 1. Se Yahweh não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Yahweh não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É como disse Paulo aos atenienses, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Então, se tudo depende do nosso Criador e da sua vontade, por que se rebela então o ser humano? A resposta só pode ser essa: ignorância ou indiferença. Mas não pense o ser humano rebelde que escapará impune do juízo do Elohim Todo-Poderoso, pois a ingratidão terá um alto custo. Para estes, o sacrifício do Filho não lhes aproveita. Até mesmo o apóstolo Paulo confessa ter sofrido as investidas de Satanás, como nos é descrito em 2 Coríntios 12, 6 a 12. Sim, em nós mesmos, ainda que possamos manter a nossa esperança e confiança no Altíssimo Elohim e no seu ungido Yeshua, nada temos que nos gloriar, pois tudo nos vem do Todo-Poderoso, na medida da sua vontade. Revistamo-nos então de humildade e paciência, como humilde e paciente foi aquele que sofreu no nosso lugar. Sim, a graça de Yahweh é quanto nos basta para que por ela sejamos aperfeiçoados todos os dias dessa nossa peregrinação. Apesar da fidelidade e do empenho que colocou na pregação do Evangelho de Yeshua HaMashiach, Paulo confessou os muitos sofrimentos que teve de enfrentar para cumprir a missão para a qual foi chamado na entrada para Damasco, 2 Coríntios 11, 16 a 33. E, no entanto, tais investidas do adversário não abalaram a sua fé e entrega. Ele foi posto à prova muitas vezes, tendo superado todas as adversidades. Possamos nós, com a mesma determinação, superar as nossas, o que só nos será possível se estivermos bem firmes na fé do Filho do Altíssimo, com a ajuda do Espírito Santo. Romanos 8, 36 a 39. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Yeshua HaMashiach, nosso Adon.
Todos os anjos e potestades celestiais foram criados numa condição de poder e força superiores às do homem terreno, até mesmo os que decaíram da sua anterior condição celestial. Esta é uma razão de peso para nos refugiarmos naquele que é maior que todos os seres celestiais que por ele foram criados. Não conhecer esta verdade é ficarmos sujeitos às investidas do adversário das almas, perante o qual muitos sossobroçam, devido à desigualdade de poder que está em cada ser criado. Colossenses 3, versículos 12 a 14. Uma das maiores armas de Satanás é convencer o mundo que ele não existe. Mesmo não chegando ao extremo de atentarem contra a própria vida, muitos seres humanos vivem de forma miserável, sofrendo de vários males durante muito tempo, porque desprezam a fonte da vida, que é o Redentor Yeshua, cujo sacrifício nos foi oferecido como o único meio de podermos ser resgatados da morte eterna. E, no entanto, apesar da indiferença da maioria, Yeshua convida todos os seres humanos a que se acheguem a ele enquanto o podemos. Mateus 11, versículos 27 a 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite permanece válido, tanto hoje como no dia em que suas palavras foram pronunciadas. Só que o ser humano ignorante e rebelde busca nos médicos, nas cartomantes ou noutras fontes estranhas as respostas para os problemas da sua vida, desprezando assim a oferta do Eterno que permanece de pé até que o Messias venha. Então, à meia-noite, chegando o esposo, quando a maioria da humanidade não o espera, fechará a porta dos aposentos nupciais, deixando de fora as virgens loucas que o esperam, mas que não têm azeite nas suas candeias, o que infelizmente é a condição da maioria dos seres humanos, mesmo de muitos que se dizem cristãos. Mas, retornando às suas palavras, também vemos que ele acrescentou: tomai sobre vós o meu jugo. Ora, aqui está o travão na vida de muitas pessoas, mesmo nas que dizem ser cristãs, mas que não estão dispostas a mudar o seu modo de viver, submetendo-se à vontade do Altíssimo. Por isso não tomam sobre elas o jugo do Salvador Yeshua, que é a Torá do Pai. Por isso são vítimas de males espirituais que as perturbam, ainda que na sua ignorância não os atribuam ao maligno que as domina devido à sua rebeldia e afastamento do Todo-Poderoso, aquele que ama e protege cada filho que lhe é fiel. Na realidade, a generalidade dos seres humanos não tem defesas espirituais para enfrentar o maligno. Sim, esta é uma batalha espiritual para a qual o ser humano não está preparado, porque tem vivido afastado do seu Criador e não quer emendar os seus caminhos desviados da vontade do Altíssimo. Mas só há um recurso: chegar-se a Yeshua HaMashiach, conforme os seus ensinamentos, deixando-se aperfeiçoar gradualmente pelo Espírito Santo e deixando todos os seus cuidados na mão poderosa do Eterno. João 14, versículos 15 a 17, João 15, 14. Veja-se o caso de uma mulher que havia 12 anos padecida de um fluxo de sangue e que com fé buscou a cura para o seu mal tocando na orla dos vestidos de Yeshua HaMashiach, no seu tzitzit, tendo ficado instantaneamente curada da sua enfermidade. Marcos 5, 25 a 34. O que foi que moveu esta mulher que desejava ardentemente ser curada do seu padecimento? Ela colocou a sua fé e confiança na capacidade do Filho do Homem de curar, e por isso foi bem-sucedida. Nada mudou no processo de podermos hoje alcançar a cura para os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais, porque o Eterno é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fé que levou aquela mulher a buscar a cura do seu mal tocando no tzitzit de Yeshua tem de ter a mesma intensidade em nós. Hoje, ela rompeu as barreiras institucionais da sua época ao tocar nas vestes de um homem que até ali não conhecia, mas no qual depositou a sua fé. Por isso foi recompensada. Por quê? Porque creu naquele que é a nossa rocha e fortaleza, o caminho, a verdade e a vida. Sim, só nele estamos seguros das investidas dos agentes do mal. Na sua oração ao Pai, o Messias Yeshua rogou ao Pai que livrasse os seus do mal. Por isso Salomão deixou escrito, Provérbios 3,6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Eis outros casos da Bíblia, casos em que é bem visível a ação do maligno na vida de algumas pessoas sofredoras.
Lucas 13, versículos 11 a 13 e Lucas 16. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Yeshua, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E não convinha soltar desta prisão no dia de Shabat esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa? Yeshua HaMashiach foi muito claro quanto à origem do sofrimento desta mulher. Embora se projetasse na parte física do seu corpo, o problema era de origem espiritual, pois um espírito maligno a fazia sofrer. Ora, os espíritos malignos não agiram somente no tempo de Yeshua, pois sabemos que eles continuam muito ativos nos dias de hoje, à nossa volta, achando sempre almas às quais afligir. Lembramos ainda outros casos, como o daquele homem de Gade, que estava dominado por uma legião de demônios, e a qual o Messias Yeshua libertou, Marcos 5, 12 a 16. Também Mateus 9, 32 e 33, nos fala do caso do homem mudo e endemoniado, a qual Yeshua libertou do espírito demoníaco que lhe causava aquele mal. Mas casos como que estes nos relatados na palavra, como o do homem mudo, cego endemoniado, a quem o Messias Yeshua curou, expulsando o demônio que o perturbava, Mateus 12, 22. Há por aí muitas congregações ditas cristãs que procuram através de exorcismos e orações expulsarem estes entes malignos de pessoas possuídas por eles, mas com fraco sucesso, pois se aquele que sofre a possessão maligna não se achegar a Yeshua HaMashiach arrependendo-se dos seus caminhos desviados, tornando-se uma nova criatura em Yeshua, chegando-se às águas do batismo e passando a viver pelos preceitos da vida da Torá, não lhe adiantará muito, pois mais tarde ou mais cedo voltará a ser presa fácil do maligno. Muitos procuram entrar pela porta estreita, mas não a encontram, porque optam por entrar pela porta larga, a do mundo. Lembramos igualmente o caso do jovem endemoniado, a quem os seres demoníacos procuravam destruir atirando-o sobre o fogo. Seu pai foi ter com Yeshua HaMashiach e rogou-lhe que curasse seu filho, ao que o mestre lhe disse. Marcos 9, 23 a 27. Yeshua disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Yeshua, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam morto. Mas Yeshua, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Não tenhamos dúvidas que muitas das perturbações físicas e psíquicas que afligem os seres humanos em todos os tempos são causadas por espíritos malignos, que não vemos, mas que agem sobre a vida de muitos, os que não buscam o socorro do Elohim Todo-Poderoso e não querem mudar as suas vidas desviadas dos santos preceitos de Yahweh. Por isso sofrem males físicos e espirituais. Muitos destes sofredores praticam a abominação da idolatria ou recorrem ao espiritismo, o que agrada aos demônios. O ser humano só pode vencer estas batalhas espirituais se seguir o conselho que recebemos: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Pois só com a presença do Espírito Santo do Eterno na sua vida existem condições para que o mal não se apodere dele. Yeshua HaMashiach, vendo a ineficácia das tentativas de alguns de seus discípulos para expulsar demônios, disse-lhes que algumas castas de demônios só podem ser vencidas com jejum e oração. Mateus 17, 21. Esta é, pois, uma luta que percorre todos os tempos e gerações, desde Adão e Eva até que os tempos se completem e venha a presença soberana de Yeshua, pois no seu reino milenar Satanás e os seus anjos rebeldes estarão encerrados no abismo, ficando assim impotentes para exercer a sua ação maligna sobre os seres humanos que viverem neste período sabático, milenar. Por isso mesmo, nesse tempo, as doenças e outros males serão erradicados. Eis ainda o relato de um episódio em que um paralítico foi curado da sua invalidez pelo Messias Yeshua, em que o mestre nos diz com toda clareza, João 5, 13 e 14, e o que fora curado não sabia quem era, porque Yeshua se havia retirado, em razão de que naquele lugar haver grande multidão. Depois Yeshua encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior.
As claras palavras do Messias permitem-nos entender que o pecado está associado a males que podem atacar os seres humanos. Ora, como sabemos, pecado é iniquidade, é a desobediência e transgressão voluntária da Torá do Eterno. Ora, a desobediência acarreta castigos, pois quem é desobediente à vontade do Altíssimo não alcança a proteção divina, ficando assim exposto às investidas do diabo, tornando-se então presa fácil do adversário de suas almas.